Salve, galera! Eu quero comentar hoje a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro por 3-1 na final da Libertadores 2024. E eu quero abordar duas coisas que eu nunca vi em comportamentos de técnicos na intensidade que eu vi no jogo de ontem. Todos sabem, né, que o Botafogo teve um jogador expulso com 40 segundos de jogo, o Gregori foi expulso, e nessa circunstância, a grande maioria dos técnicos, para não dizer a totalidade deles, teria o cuidado de recompor o meio de campo. Gregori é um volante junto com o Marlon Freitas. E o técnico do Botafogo aproveitou o tempo em que o jogador atingido pelo Gregori estava sendo atendido no gramado, reuniu seus assessores, manipularam lá uma prancheta, e acredito que deve ter passado pela cabeça deles o seguinte: quem é que a gente vai sacar do quarteto ofensivo, formado por Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus? Quem é que a gente vai sacrificar para colocar mais um volante e recompor o meio de campo junto com o Marlon? E aí, não sei se foi por pena, né, ou por respeito a esses 4 jogadores, eles resolveram, né, a comissão técnica do Botafogo, e aí eu quero também, faço questão de elogiar os auxiliares do Arthur Jorge, junto com ele, sem tirar mérito nenhum do Arthur Jorge, que foi brilhante, resolveram reagrupar o time em campo e tentar, pelo menos por alguns minutos, ver se eles conseguiriam fazer frente ao Atlético Mineiro com um jogador a menos, né? Lembrem que a televisão anunciou que assim que foi expulso o Gregori, o Danilo, que é um volante e zagueiro, já entrou para o aquecimento e poderia ter entrado. E aí está a grande sacada que eu nunca vi numa final. O Arthur Jorge, técnico do Botafogo, foi até o final do primeiro tempo com o mesmo time que entrou jogando, apenas sem o Gregori, que foi expulso. O que ele fez em campo? Ele recuou o Marlon Freitas para a zaga, fazendo uma linha de 5, o que me surpreendeu bastante, porque normalmente, se saiu o Gregori, ficou só o Marlon como volante na frente da área, pois ele recuou o Marlon também e deixou os atacantes se revezarem ali numa linha de primeiro combate, muito próxima da zaga e evitando espaço entre os volantes e a zaga para a infiltração dos jogadores do Atlético Mineiro. Por outro lado, o Atlético Mineiro não tinha nenhum jogador de criatividade grande no seu meio de campo. Ele tinha o Scarpa na ponta direita, jogando numa faixa de campo absurdamente limitada para o talento dele, né? Eu até hoje não entendi por que o Milito só usa o Scarpa ali, parece-me que confinado naquele cantinho da ponta direita. Deixou em campo o Lianco, que é um jogador que inclusive não vem jogando bem como zagueiro, improvisado na lateral direita, deixou ele até o final do primeiro tempo, inclusive com cartão amarelo, correndo o risco de levar um segundo cartão, ser expulso e acabar com essa vantagem numérica que o Atlético Mineiro tinha. O Lianco, obviamente, nem a culpa dele, não fez nada no primeiro tempo, não ajudou em nada. O Atlético também ficou todo o primeiro tempo, que foram 52 minutos, com 2 volantes defensivos, né? O Alan Franco e o Fausto Vera, que não foram capazes de criar uma tabela, uma triangulação, nada, absolutamente nada. O Arana parece-me que mal fisicamente, falhou inclusive no lance que originou o pênalti a favor do Botafogo, porque ele protegeu mal a bola para o goleiro Everson, né, deixando que o Luiz Henrique se intrometesse entre os dois e sofresse o pênalti. E depois, no segundo tempo inteiro, o Arana também muito fraco no apoio, criando poucas jogadas, sendo um jogador com muito pouca intensidade também, né? O Davidson perdido dentro da área, Paulinho também mal, e o Atlético vivendo dos chutes de longe do Hulk. Mas não criou nada, deixou o Botafogo se criar e fazer 2-0 com um jogador a menos no primeiro tempo de uma grande final. Para mim, essa foi a grande surpresa. Eu não gosto muito da expressão nó tático, mas o Milito sofreu um nó tático. Aliás, eu acho que é um suicídio. Ele se deu um nó tático. Porque como é que depois de uns 10, 15 minutos, tendo um jogador a mais, ele não saca o Lianco e não bota um lateral direito de ofício? Podia ser o Zanabria, podia ser o próprio Mariano, que entrou no segundo tempo, né? Na esquerda ele tem o Rubens, que é um jogador
com preparo físico muito aguçado, muito agressivo, que poderia ter entrado no lugar do Arana. Ele podia ter tirado um volante no primeiro tempo e ter colocado um jogador mais de armação, né? Eu, por exemplo, teria colocado o Igor Gomes em campo, né, que é um jogador mais agressivo, mais criativo. O Atlético tem um ponta-direita novo, né, que veio da base, o Alisson, que é um canhoto, que joga para a direita. Podia ter colocado o Alisson na direita e puxado o Scarpa para o meio também. Era outra opção que ele tinha. Mas simplesmente ele não mexeu na equipe. Aí no intervalo ele faz 3 mudanças, né? Para mim, ele mexeu errado. Colocou o Bernard em campo. O Bernard, que desde que voltou para o Atlético, não fez uma partida. Eu diria que não fez sequer 2, 3 minutos de um excelente futebol. O Bernard está irreconhecível fisicamente, inclusive. Está sem explosão, está sem intensidade, está sem criatividade, mas é um jogador querido pelo técnico, né? E não estou colocando aqui de maneira pejorativa, mas o técnico confia nele, e ele ainda não deu mostras de por que merecer essa confiança. Não entrou bem, entrou tocando bolinha para o lado. O Vargas, que entrou, e talvez, na minha opção, não seria ele que teria que entrar, eu colocaria o Alisson na direita e deixaria o Hulk junto com o Davidson lá. Eu acho que o Hulk é mais decisivo, mas o Vargas acabou tendo sorte, que no primeiro escanteio do segundo tempo fez um gol sem precisar nem saltar. Fez um gol com os pés no chão de cabeça. E aí o Atlético se animou um pouquinho, né? Deu um certo sufoco no Botafogo, mas vocês vão de convir comigo, de maneira muito desorganizada, contando muito com cruzamentos para a área, lançamentos de longe do Mariano, um deles muito bem feito, que colocou o Vargas na cara do gol uma segunda vez. O Vargas chegou dividindo com o goleiro John, estou por cima. Essa bola não era tão fácil de fazer o gol, mas foi uma chance clara. Depois disso, o Botafogo cometeu alguns erros. A gente notava que o time já vinha cansando, né, muito, porque se jogar com 1 a menos o tempo inteiro, né, o jogo inteiro, é muito sacrificante. E o Adrielson deu uma ajuda para o Atlético, ao tentar recuar de cabeça uma bola para o John, deixou ela no meio do caminho. Já essa bola para o Vargas estava completamente à feição. A bola pingando, o goleiro saindo do gol desesperado, sabe, sem nenhum tipo de colocação, ainda longe do Vargas, então dando para ele toda a condição de encobrir o goleiro com tranquilidade e empatar o jogo. Pois o Vargas chutou para fora. Não quero queimar o Vargas, mas o Milito realmente deixou muito a desejar, me surpreendeu muito, especialmente ele não ter mexido no time no primeiro tempo, e depois ter sacado o Scarpa, que é um jogador criativo, é um jogador que se caracteriza por dar assistências para gol, e botar o Bernard, e não tem outros jogadores capazes de fazer essa assistência. Paulinho, visivelmente, sofrendo fisicamente, né? Há notícias que o Paulinho tem uma contusão, que ele vai operar, agora tão logo acabe o Brasileiro, porque não tem condições plenas de jogo, também não rendendo grande coisa, Davidson apagado, enfim, muita gente do Atlético merecendo ser substituída. E o Milito com substituições, né, parcimoniosas e tal. No fim, eu acho que tentou repetir o milagre que ele fez no Rio de Janeiro, que ele colocou o Allan Kardec, que quando ele colocou lá no Rio, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Allan Kardec levou sorte, né, numa bobeira dada pelo Léo Ortiz, né, do Flamengo, e fez um gol que reacendeu as esperanças do Atlético para o segundo jogo, mas não resolveu nada, né? Acabou 3 a 1 aquele jogo também. E o Milito acho que pensou que o Kardec poderia entrar e fazer o gol, né? Para empatar o jogo, levar para a prorrogação, alguma coisa assim. Então, meu comentário, concluindo, Arthur Jorge e sua comissão técnica deram um banho de criatividade, de ousadia, porque ousaram manter em campo um time com 4 atacantes, né? Que se eles voltam um pouquinho para o meio para armar, mas não tem características de marcação, que são o Luiz Henrique, Savarino, o Almada e o Igor Jesus. E esses 4 caras se desdobraram, e lembrem, como eu disse antes, o Marlon Freitas tinha recuado para a zaga. Então esses 4 jogadores tinham que ficar fazendo aquela linha na frente da zaga do Botafogo e inibindo a criação de jogadas do Atlético. Mas aí o Atlético também colaborou demais, né? Cá entre nós, que não criou jogadas, não tentou jogadas de aproximação e triangulação pelo meio, tentava pelas pontas, mas sem criatividade. Os jogadores que estavam
recebendo bola pelas pontas, não iam muito para cima dos seus marcadores. O Botafogo sempre tinha jogador na sobra ali, né? Então o Botafogo se desdobrou, marcou muito bem, e o Atlético decepcionou muito. E o seu técnico decepcionou mais ainda. Não tenho nada contra o Milito, torço para que ele tenha sucesso na carreira, mas me surpreendeu a falta de ousadia, a falta de iniciativa que ele teve, sobretudo no primeiro tempo. Deixar 52 minutos, um time com jogador a mais, que tinha 80% de posse de bola e nenhuma criatividade, deixar o time jogando com Lianco e 2 volantes, pelo amor de Deus, sabe? Tinha que ter mudado alguma coisa. E não fez, né? No intervalo foi por desespero, contou com a sorte com esse gol do Vargas, mas ficou nisso. Então um título muito merecido do Botafogo, com muita garra, eu acho que valoriza ainda mais a conquista. Os jogadores do Botafogo, não dá para dizer que qualquer um deles jogou mal, todos jogaram muito bem, fora essa falha individual do Adrielson, recuar uma bola, não lembro de outra falha que vale a pena ser citada, e o Atlético, pouquíssimos jogadores se salvando. Eu diria que o Mariano, que entrou, não jogou mal, e o Hulk fez o razoável, né? Foi o cara mais perigoso do Atlético. Os outros, o que ofereceram de criatividade? O que ofereceram de resistência nas poucas vezes que o Botafogo foi para o ataque? Então, impressionante o que aconteceu numa final, porque eu não lembro, né, de uma final que um time tenha jogado o jogo inteiro, tirando 40 segundos, com um jogador a menos, e tenha ganhado por 3-1, com total mérito. Acho que o merecimento do Botafogo foi indiscutível. Então, parabéns para o Botafogo e que o Atlético possa recuperar o seu jogo. Eu não estou sendo irônico, sou cruzeirense, não nego, né? Todo mundo que me conhece sabe disso, mas acho que o Atlético poderia estar jogando muito mais do que está jogando com o elenco que tem. E nessa final, especialmente, teve uma atuação muito abaixo do que se esperava de um time com um jogador a mais. E com 80%, repito, de posse de bola numa final. Mais uma vez, obrigado a vocês pela sua companhia aqui, parabéns a toda a torcida do Botafogo e vamos em frente até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos.